Exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. O dia que a gente vai mandar a Michele pra piscina, tá esse tempo aí. Pois é, eu confesso que hoje ela não me fez muita inveja, não, assim. Então, eu acho que ela foi pra praia esses dias, tava um solão, comeu açaí na nossa frente, pisou lá na água, na areia. Agora hoje, ó, de tanto zoião que a gente ficou, a Mi tá lá num parque aquático, porque a gente vai falar logo sobre segurança. Aí, será que tem gente aí aproveitando? Ah, mas tá Olha bonito aí. ela. Boa tarde, Mi. Boa tarde. Entendi! Então foram vocês que ficaram com vontade de aproveitar o verão e não me deixaram aproveitar o meu, né? Ah, tá! Pera que eu volto! Boa tarde, Ave, boa tarde, Elô. Eu estou aqui em São José dos Campos, num parque aquático maravilhoso, mas hoje a chuva veio junto comigo. Mas não é por isso que as pessoas estão aproveitando não, viu? Agora, né, muitas famílias já foram embora, a gente encontrou com eles já se despedindo, né? Porque a chuva veio com tudo. Mas eu fui até o vestiário, eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Eu fui buscar uma família para conversar com a gente sobre os cuidados que se deve ter na piscina, né? As crianças adoram uma piscina, adoram aproveitar o verão e nada melhor mesmo, né, do que se refrescar. E aí, existem alguns cuidados. E aqui ao meu lado tá a Aline, ela tá aqui com o Murilo, com a Bia. Tudo bem com vocês? Sim. Sim, Bia? Sim. Coisa mais linda. Aline, conta pra gente. A criançada já chega aqui querendo se jogar na água, né? Mas não é bem assim. Você sempre orienta eles a terem esses cuidados, né? Antes de entrar, como é que é? Então, eu peço sempre para estar no olho da gente, né, na supervisão de um adulto. Eles fazem natação, mas mesmo assim a gente sempre fica de olho. Pede para não mergulhar sem saber se a piscina dá pé. Então, sempre ir entrando primeiro, ver se dá pé, ver se não fugir da nossa visão e ficamos sempre de olho. Olha que interessante. Às vezes a criança, né, ela se sente mais confiante com a natação. Por mais que ela saiba ali, né, as regras necessárias, ainda assim tem que ficar de olho, né? Sempre com a supervisão de um adulto. Eu sempre falo para eles, não foge do meu olhar. Mesmo que eu não entre, eu estou sentadinha ali sempre olhando eles. E olha, pelo tamanho deles, eles ainda usam boias. Hoje em dia, né, muitos pais usam roupas fluorescentes também para identificar. Você tem esses cuidados? Então, na praia, como tem onda, eu gosto de pôr boinha neles por causa das ondas. Mesmo que eles fazem natação, a onda engana bastante a maré. Então, na praia, sempre de boinha. Mas aqui no Termas, como a gente já está acostumado, eu deixo eles entrar sem, mas sempre olhando eles. E as roupas, como que funciona? Então, as roupas são bem tranquilas. A gente só coloca a blusinha térmica mesmo e boné e ficamos de olho neles. Você falou que já vieram mais vezes, né? Quando eles eram menorzinhos, os cuidados eram diferentes? Era assim, a gente colocava um coletinho que vende até numa loja aqui perto da Decato, a gente coloca o coletinho e fica mesmo assim sempre de olho, aí entra junto, tudo certinho. Isso é interessante também, né? Esses diferentes tipos de boias. Então, com o passar dos anos, vai mudando também os apetrechos. Quando é pequenininho, a gente usa o coletinho, depois vai para a boinha. Aí depois, quando estão mais acostumados, aí a gente consegue deixar um pouco mais livre. Murilo, conta pra mim. Você costuma ter esses cuidados? Você presta atenção na hora de entrar pra água ou você já vai com tudo? Presta atenção antes de entrar na água. E a aula de natação faz a diferença mesmo? Uhum. E você, Bia? Quer conversar comigo? Tá tímida? Quer, né? Conta um pouquinho pra gente. Quais cuidados que você tem? Você presta bastante atenção? Como a Aline disse, você vê se tá fundo, se não tá? Eu vejo se tá fundo ou não tá. Se tiver, eu não entro. Só com a previsão de uma pessoa que é maior do que eu. Oh, muito bem. Prenderam certinho, Aline. E hoje, mesmo com a chuva, aproveitaram bastante? Um pouquinho, eles ficaram um pouco com frio, então a gente teve que ir pro vestiário mais cedo, tomar um banho e vestir a roupa de frio. Mas aproveitaram um pouquinho só de estar junto, né? São primos, brincam bastante. Aline, muito obrigada, viu, por aceitar. Ela já estava indo embora, mas aceitou ficar aqui. Obrigada mesmo de coração. E se Deus quiser que o sol volte para vocês aproveitarem, viu? Com certeza, obrigada. Não hoje, né? Nas próximas vezes. Já deu. Obrigada. Obrigada, viu? Tchau. 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 Viu só, gente? É assim, aproveita do jeito que dá, com muita segurança, muita proteção, né?
A segurança das nossas crianças em primeiro lugar. Claro, se divertir é muito bom, mas com consciência. E eu volto aí com vocês no estúdio e hoje, ó, um beijo chuvoso pra vocês, tá? Beijo, Mi! Beijo, Mi, maravilhosa. E o que é bonitinho que ela falou assim, ai, tomara que o tempo melhore. Dela, não hoje, né? Deu um menininho fez assim, hoje não vai poder, não vai ter mais piscina por enquanto. Uma graça. E a Bia, como desenrolou, né? Não Que é? gracinha. Que bonitinha. Amei. A gente vai continuar falando sobre esse assunto agora. Afinal de contas, com os dias mais quentes, tudo que a gente quer são opções para refrescar, não é? É nesse período que as praias, piscinas e cachoeiras recebem inúmeros banhistas em busca de diversão. Mas é também nesse período que os cuidados devem ser reforçados. É isso mesmo. E como a gente sempre diz, informação nunca é demais. Você sabia que em Santa Catarina, por exemplo, os salvamentos no mar caíram quase que pela metade? É isso mesmo. Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, foi esse os dados. Sabe o motivo? O aumento da prevenção. Por isso, agora vamos prevenir acidentes e garantir a diversão e a segurança? Para falar sobre o assunto e esclarecer as dúvidas, a gente recebe agora a técnica em segurança, Patrícia Capelli. Seja muito bem-vinda, Pati. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. A gente fez um negócio verão para você aqui. Maravilhoso, né? Muito bom. Você viu que a gente conversou com a mãe ali, com a Aline, né? E ela falou algumas coisas interessantes sobre as crianças, em relação a até alguns cuidados, a fazer natação. Isso é uma boa premissa, Paty? É excelente. A criança vir desde preparada, de infância, bem logo da tenra idade mesmo, ela vai, pelo menos, saber boiar, já vai, na situação de perigo, vai estar menos vulnerável. A mãe falou uma coisa muito importante ali, é ensinar a criança a ver a profundidade, não entrar mergulhando. Isso serve até para o adulto, né? Principalmente. A questão de não se alimentar e entrar depois na água, isso também. Porque nós temos a questão do condomínio, a facilidade do acesso à piscina, né? E ao contrário que você falou, aqui em São Paulo aumentou os casos. Você vê que interessante, em São Paulo nós tivemos um aumento gigantesco. Só nesse início aqui já foram mais de 1.000 atendimentos que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo fez nas praias aqui do nosso litoral. Gente, quais são os cuidados, né? Porque a gente sabe que nessa época de férias tá muito quente e é gostoso se refrescar, enfim. Mas às vezes as pessoas perdem um pouco essa coisa mesmo do que a gente aprende quando a gente é menor, né? Que vai à praia com a mãe, que a mãe fala, não vai pro fundo, enfim. E a gente tem tanto de criança quanto adulto. A atenção é geral. Os maiores afogamentos são de crianças ou são de adultos? Bom, em locais mais fechados, a incidência maior é de crianças, infelizmente. De 0 a 5 anos, a incidência de acidente indo a óbito é assustadora. E depois, em locais abertos, que é o mar, a incidência vai realmente para o adulto. Porque eles, sabe o que eles pedem? A essência do medo. O medo, ele tem hora que ele é útil para nos dar aquela sensação. E tem, olha, água no umbigo, pessoal, é o sinal de perigo. Porque aqui é o limite que eu tenho para sair. Passou disso, aí já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? E aproveitando o seu cenário, né? Esse daqui já é o melhor do mundo, né? Para criança, né? É, não é? Quais os cuidados a gente tem que ter? Tanto faz para qualquer ambiente. Para praia, isso aqui é excepcional, ó. Eu tenho 2 peças que, se eu precisar fazer o socorro, eu não exponho a criança. Então, se eu tiro a blusinha para uma massagem, eu fico com a parte de baixo, né? Essa aqui também, 2 peças. Essa aqui nós temos essa peça aqui, ela nos ajuda para proteção térmica, né? E se eu precisar também numa situação de socorro, é o indicado. O que não é indicado é esse tipinho de vestimenta aqui. Olha o maiô. Por quê? É uma peça única, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou expor completamente. Aqui eu não tenho nenhuma proteção contra o sol, os raios solares. E então até para a questão do conforto térmico para a criança. Com certeza vai haver queimaduras aqui. E aí o resultado da exposição do sol, às vezes a gente não fala a questão da queimadura. Eu nunca furo uma bolha. Porque às vezes pode ficar aquela exposição muito ao sol, a bolha, né? E então isso é importante. Essa vestimenta, até mesmo para o adulto, né? Que a gente quer ir para tomar sol, mas esse aqui é o melhor. Sempre com 2, 3 peças. Para a menininha, 2 peças e a blusinha. Para os meninos, 2 peças. Uma situação de emergência, não vai expor a criança. Nossa, eu nunca tinha nem pensado nisso.
Eu não imaginava Faz isso todo também, sentido. não. Sim, faz toda a diferença. E às vezes o pessoal não se atenta a esse tipo de vestimenta, né? Então, na natação mesmo usa mais maiô, né? Isso, mas é porque é um ambiente indoor ali e você não está exposto a nada, né? Sim. Porque você vai agora, numa situação de piscina ou mar mesmo, praia, sempre esse aqui é o melhor que tem. Né? E por que a questão das cores? É para facilitar uma visualização mais longe, uma situação de afogamento. Identificar a criança. Para o socorrista, no caso, na praia, né? O bombeiro ali que está ali, o salva-vidas. E até mesmo, dependendo dos pais que se atentarem numa situação e tentar para mergulho. Então, isso é importante. Muito bom. Em relação às piscinas, por exemplo, de condomínio que você estava falando, de casa, a gente sabe que criança gosta de chegar perto de água. Às vezes tem aquele monte de brinquedinho ali. O que a gente tem que ter de segurança para, de repente, às vezes a gente vê, a mãe foi atender um telefone ou uma campainha, a criança vai e caiu. Segundos, né, de desatenção, ele já pula. Né? Infelizmente, nós tivemos um caso muito recente em Jacareí, uma criança de 1 ano e meio caiu na piscina e faleceu. Então, gente, não deixe a criança no ambiente onde a piscina não tenha nenhum tipo de isolamento. Então, se você está numa chácara, gente, ó, sempre o olho, porque a criança, no que você vira, ela já pode cair ali, ela vai mergulhar e não vai saber o que é diferente, né? Então, esse cuidado é muito bom. E a questão também dos equipamentos, né? Isso. Olha, excelente. A gente tem na tela aqui também essas grades de proteção que são importantes a gente ter, né? Exato. Isso. Olha, todo o ambiente isolado, né, para evitar, até mesmo uma coisa que o pessoal não fala, para os pets, pessoal. A gente fala da criança, mas o pet também, né, serve para o pet também. Então, toda essa proteção, ela é muito bem-vinda, porque ela tanto ajuda a criança, quanto ali essas são fixas. Quando você usa móvel ali, que num outro vídeo, outra foto a gente pegou, tem que ter cuidado para que ela seja forte o suficiente para a criança. Essa é móvel, isso, né? Mas ela tem que ter um peso bem interessante para a criança não empurrar. Não conseguir empurrar, sim. Porque até vira brincadeira. Aconteceu uma vez num churrasco em casa, minha sobrinha tinha 4 anos, ela foi e pulou. É importante a gente lembrar sempre também que a criança às vezes não tem essa noção do perigo, né? Que ela pode se machucar. Não tem. Né? É importante também a gente lembrar sempre que todas as crianças são de responsabilidade nossa, né? Não é porque não é meu filho, não é meu sobrinho que eu não vou olhar. A gente vive em comunidade, então é importante a gente sempre estar atento a todas as crianças. Então, qual que é a dica? Se você quer deixa a criança com boinha. Uma proteção, a lona também, isso é muito bom. Mas deixa a criança o tempo inteiro com uma boinha de braço. Pronto. Mas ela não vai entrar, não tem problema. Ela vai ficar com aquele ali incômodo só se depois vem para dentro para tomar banho e você tira. Porque na pior das hipóteses, se ela cair, pronto, a gente já tem uma proteção ali. Então, boinha de braço o tempo inteiro, né, só tira para comer e deixa ela o tempo para evitar. Isso vai ajudar. Com certeza, vai ajudar. E aqui nós temos essa daqui é do quê? Do essa, bracinho e do corpinho, né? A gente tem aqui a proteção abdominal, que a gente chama, né? E aqui ela tem a do braço. Então, essa é para criança aqui, normalmente até mais uma criança até 25 quilos. Só que aqui tem uma dica importante, gente. Tem pais que acham que se ele usar isso aqui, e tem uma outra ali, eu posso pegar aqui para gente mostrar? Pode. Com licença, aqui, ó. Aqui é o point do perigo. Por quê? Teoricamente, se eu usar só essa boia, então a criança aqui, ela tem que ser maior, como os nossos, né, os convidados ali. Porque ele vai aqui, ele vai passar, né, e vai ficar aqui. Aí, quando o pai, ele acha que ele precisa de mais proteção e ele coloca a criança com esses dois, ela pode pender aqui para frente e ela vai ficar com o rosto sob a linha d'água e não consegue voltar, a não ser que alguém ajude. E ela vai se afogar. Então, tem que ter muito cuidado com a escolha. Eu recomendo sempre o colete. O coletinho mesmo. Essa questão do bracinho aqui é legal para criança, é muito bom, porque ele vai dar dupla proteção, né? Mas o coletinho mesmo, vai crescendo, não importa o tamanho. O colete ajuda sempre. Mas ele dificulta um pouquinho, ele prende. Mas a gente está tratando de segurança. Então, agora, essa combinação é fatal. Virou, a criança não consegue. Ela não tem aonde apoiar para voltar. E ela vai ficar com o rosto sobre a linha d'água. Se não tiver a supervisão, a gente está falando de 1 minuto, já vai causando dano, né? Ele não respira, vai engolir a água e pode ser um caso irreversível. E às vezes por questão de 1, 2 minutos. É questão de você ir, pegar alguma coisa e voltou. Pronto. E é possível que a criança
nessas daqui que a gente fala assim, nossa, não é nem funda, é possível afogar também nessas mais É possível você rasas? afogar com um balde. Com um balde. Por quê? Se ele virou, a criança virou ali um balde, e ela ficar, ela não tem condições de voltar. Então, essa também é a mesma situação. Dependendo da criança, ela não tem, ela vai ficar... Se aqui só de ficar sobre a linha d'água já é suficiente para o afogamento, né? Então, essa também. O segredo é a supervisão, mas até mesmo, a gente não imagina o que é um balde. Né? Se a criança virou, se ela não tiver como apoiar para voltar, infelizmente vai causar um afogamento. Nesse caso, aconteceu alguma coisa ruim que de repente em casa a gente, né, acabou de ver, o que a gente tem que fazer? Bom, ali, todo minuto, eu falo que cada segundo faz diferença. Então, primeira situação é tentar já virar essa criança e tentar expulsar essa água. Né? É colocar na situação ali de lado, né, com o roxinho para poder descer essa água e ir ali fazendo o procedimento mesmo para expulsar. É apertando o abdômen para expulsar essa água. Né? E imediatamente 192 ou 193. Né? Ali o próprio socorrista vai auxiliar, vai passando o básico ali, mas cada segundo faz diferença. Então, 1 minuto que você fica, 2 minutos já causa dano cerebral, porque nós não temos a privação do oxigênio, causa danos cerebrais. Então, é muito importante e a nossa estatística é alta, infelizmente. De 0 a 5 anos, a quantidade de mortes causada por afogamento, principalmente em residências mesmo, chatas. E às vezes o condomínio tem as câmeras, ainda ajuda, mas no próprio mar também. Então, atenção, né? Lembrando o tempo da responsabilidade, do cuidado com as crianças. E aí, qualquer dúvida já sabe. Já vai ligar 192 ou 193 e você vai conseguir, né? Mas cada segundo segundo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tati. Obrigada, meninas. Mais uma vez, Você foi é uma honra estar com maravilhosa. vocês. Né? Qualquer Muito dúvida, obrigada. né? Sempre pense, gente, ó, lembre-se, assista os programas, as dicas são boas. As dicas são boas. Qualquer coisa você repete de novo para você ouvir. Um beijo, Beijo para pra você, vocês. viu? Obrigada, Adorei. meninas.